É impressionante mesmo. Assim, acho que no futuro vai ser o misto, né? Quer dizer, um pouco de home office e um pouco de escritório. Porque eu concordo com você, Angélica. Acho que, pelo menos a minha visão é de que quando você está no presencial, você acaba desenvolvendo muito mais, né? Se desenvolvendo e a empresa acaba se desenvolvendo também, porque você tem muita troca. E às vezes nas conversas mais bobas ali de corredor surge uma ideia, uma conversa. Então, eu pessoalmente sinto muito falta disso e eu acho que, pelo converso com as pessoas também, né? Mas a velocidade com que a gente se adaptou foi impressionante, né? E eu já queria aproveitar desde já e agradecer a você, a AstraZeneca, ao time inteiro, porque o que vocês fizeram pelo mundo, e a gente chegou exatamente no que você queria, né? Quer dizer, ajudar as pessoas, vocês estão ajudando as pessoas, né? Graças à vacina da AstraZeneca e de outras tantas empresas que a gente está conseguindo, ainda estamos no meio da pandemia, mas a gente está conseguindo sair, né? E até falando da vacina, você, assim, imagino a experiência que você tenha vivenciado aí, né? Porque assim, as vacinas foram criadas muito rapidamente. Antigamente demoravam 8, 10 anos. Você tem o passo a passo, uma coisa muito rígida, né? E tem toda a questão de pesquisa. Mas foi tudo muito rápido e, naturalmente, a parte jurídica tem que acompanhar essa velocidade, né? A gente está vivendo um momento sui generis. Eu queria que você contasse um pouquinho, dentro do possível, dos bastidores da confecção do contrato de tecnologia, de transferência de tecnologia, e que certamente foi único, das negociações com a Fiocruz, com o governo. Então, se você puder trazer um pouquinho de bastidor e de história para a gente, vai ser muito legal. Claro, claro, com muita honra. Para fazer um pouquinho de propaganda aqui, nossa vacina tem mais de 50% de utilização, tá? Pelo SUS. No Brasil, a gente está com mais de Fantástico. 50%, é incrível. É, Renato, eu acho que a jornada da vacina da AstraZeneca no Brasil foi, sem dúvida alguma, a maior honra e a maior realização da minha carreira, né? Quando eu olho para trás, para a minha experiência em licitação, gestão de projetos, relacionamento, tecnologia, negociação de contratos complexos, eu fico pensando que a vida me preparou para esse momento e me deu de presente negociar esses contratos. Para mim foi um presente, é uma honra imensa, né? Da estudante de medicina que queria salvar a vida para poder E participar salvou. num momento da história do Brasil, né? Impactar milhões de vidas com o seu trabalho. Então eu não tenho palavras para dizer o quanto eu sou grata pela oportunidade. É, eu tinha só 3 meses de empresa. A gente, em maio de 2020, recebeu o desafio de trazer a Vaxzevria. Não sei se você conhece, mas esse é o nome da vacina. A vacina AstraZeneca Oxford, ela é registrada como Vaxzevria. É, E aí as complexidades do cenário brasileiro, né, que envolveram a negociação e tornaram o Brasil um caso único. Eu falo com muito orgulho, não existe um contrato igual ao contrato brasileiro, né? Então, em primeiro lugar, foi necessário o desenvolvimento de um contrato de encomenda tecnológica, que nem no Brasil é muito comum, né? Porque a época em que a gente fez o contrato com o governo brasileiro, a gente assinou em setembro do ano passado, ainda não se sabia se os estudos clínicos iam mostrar resultados satisfatórios. A gente não sabia se a vacina ia ser aprovada, né? Então, só esse tipo de contrato que poderia ser firmado pelo governo brasileiro. Tive um segundo desafio, que foi a cadeia de suprimentos, né? Então, uma cadeia de suprimentos super complexa, super estressada. Imagina que não era só para a vacina da AstraZeneca, o mundo inteiro estava atrás de vacinas, né? E continua. E o mesmo estava acontecendo com todo e qualquer suprimento necessário àquela produção. Então, você tinha falta de máquina, você tinha falta de suprimento mesmo, né? Agora está se normalizando. Eu acho que o terceiro desafio, esse foi bem interessante, foi conciliar a legislação específica aplicada ao governo brasileiro, aí 8666, que todo mundo, né, todo bom advogado conhece, tinha que ser observada. E aí eu tinha os padrões de risco desenhados pela AstraZeneca, um tanto deles em atendimento ao contrato com Oxford e um tanto deles vindos do próprio negócio, porque a venda foi feita sem margem de lucro, né? Foi uma das grandes bandeiras da AstraZeneca e de Oxford. A gente vender isso sem margem de lucro nesse momento. Então, você imagina conciliar todos esses padrões de risco para permitir isso com os padrões da legislação brasileira. E por fim, e não menos importante, tá? Gente, a
teia de aprovações entre os diversos níveis da AstraZeneca Global e os níveis de governo dentro da Fiocruz foi uma experiência única. Né? Foi muito desafiadora. Né? E aí você pega todos esses desafios e põe assim, não obstante, estamos no meio da pandemia, né? Nível de expectativa e estresse da população, inclusive dos seus pais, dos seus amigos, é muito alto. Eu tenho uma filha de 4 anos que estava comigo em casa trabalhando no famoso home office com crianças, né? Piada diária garantida. Então, eu confesso que foi muito, muito incrível. Eu acho que uma oportunidade única da vida da qual eu vou sempre me orgulhar. E tem que se orgulhar mesmo, porque você conseguiu o que você queria, salvar vidas, né? É muito interessante você falou, poxa, eu estava no lugar certo, na hora certa, preparada para a posição da AstraZeneca. Agora, de novo, você estava preparada por quê? Envolveu o governo, experiência você tinha. Envolveu o contrato, experiência você tinha. Negociar com o governo, essa experiência você tinha. Licitações. Já estava no ramo de farma. Quer dizer, licitações, coisas que você foi construindo durante a carreira e tudo isso foi colocado à prova e a teste ao mesmo tempo. Não é né? incrível? É incrível mesmo, é incrível. Sabe uma curiosidade que eu tenho, assim, a gente está falando de informações num contrato como esse absolutamente sigilosas e confidenciais, né? Essas negociações, elas foram feitas à distância? Vocês tinham que se reunir presencialmente? Como é que funcionava? Não, elas foram todas feitas à distância. Nós fomos pouquíssimas vezes na Fiocruz para fazer visita técnica, mas elas foram todas feitas à distância, com uma boa vontade incrível do pessoal da Fiocruz também. Tá? Foram horas, noites, finais de semana, né, a gente correndo contra o relógio para isso acontecer. Tinha que casar com o supply chain global, tinha que atender a legislação local, então a procuradoria revisando. Foram reuniões extensas que exigiu muita persistência, muita paciência e muita paixão de todos os lados. Fantástico. E eu tenho uma curiosidade. São 3 contratos, né, Renato? As pessoas costumam acreditar que é um só, mas na verdade a gente assinou e o que eu estou te falando não é confidencial, tá? Tá na mídia. Eu não sei se as pessoas percebem, mas a gente tem um contrato que foi a encomenda tecnológica, né, onde a gente trouxe o IFA para o Brasil e a Fiocruz fez o processamento, adquiriu a tecnologia e fez o processamento final aqui, que são as doses que a gente usa hoje. Né? Tem um segundo contrato que é de transferência de tecnologia total, onde a Fiocruz, esse contrato já começou a ser executado, vai adquirir independência, já está adquirindo a independência de produzir 100% da vacina end-to-end no Brasil. E a gente tem um terceiro contrato de IFAs adicionais que a Fiocruz nos pediu para adiantar o cronograma e correr para colocar mais vacina no mercado o quanto antes. Então você está falando de 3 contratos, né? 3 contratos um tanto quanto complexos. Um assinado em setembro do ano passado, o outro em junho desse ano e o outro em julho desse ano. Os últimos 2 agora super recentes. Sim. Me fala uma coisa assim, pensando nos contratos, nesses 3 e tudo que você vivenciou assim, o que foi o mais fácil e o que foi o mais difícil? O mais fácil foi o propósito. Sempre que a gente desanimava, né, e nós éramos um grupo pequeno de 3 pessoas dentro da AstraZeneca negociando o primeiro contrato, agora esse grupo já está muito maior. Eu tive ajuda de escritório externo também, eles foram incríveis, com certeza não teríamos conseguido sem todos. Eu acho que o mais fácil era o suporte que um dava para o outro. E acontecia inclusive entre Fiocruz e AstraZeneca, tá? Então, quando estava desistindo, perdendo a paciência, pô, galera, lembra, a gente está trazendo a vacina para o Brasil, a gente está vacinando todo mundo, puto orgulho, vamos pensar lá na frente e tal. E isso enchia a gente de energia, sabe? Parecia que tudo que você estava discutindo parecia muito banal. E o mais difícil foi o desconhecido. Eu acho que para todos, porque um contrato muito olhado, contratos muito olhados, contratos muito esperados, né? Com resultados e expectativas muito altas. Então, às vezes, dava aquele frio na barriga, meu Deus, será que vai dar certo? Será que a gente vai sair do outro lado? Então, acho que o gerenciamento da própria expectativa foi um desafio bem complexo.